9 de junho de 2026. Nesta terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São José de Anchieta, presbítero. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus, obrigado pela sua companhia, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira. Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 7 ao 16. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios, e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós estamos acompanhando o livro dos Reis. Nós temos o primeiro e o segundo livro dos Reis. Ambos formam, na tradição judaica, gente, uma unidade que narra a história da monarquia em Israel. O próprio nome diz reis, não é? Então, desde o declínio de Davi até o exílio babilônico. Então, historicamente, situam-se entre os séculos X até o século VI, tá? Como bem observado, gente, cada livro, né, do conjunto histórico da Bíblia foca em um período específico. Então, antes de a gente falar especificamente da perícope de hoje, é importante a gente entender isso. Eu já tenho falado isso várias vezes para vocês poderem começar a entender um pouco de Bíblia, né? Cada livro é um período histórico, tá? E vamos voltar um pouquinho nos 2 livros de Samuel. O primeiro livro de Samuel marca a transição da era dos juízes para a monarquia, para a era dos reis, tá? Então, o primeiro livro de Samuel fala de Saul, que foi o primeiro rei. O segundo livro de Samuel fala de Davi, que foi o segundo rei. Aí entramos nos 2 livros de Reis. O primeiro livro de Reis inicia com um apogeu do reinado de Salomão, que é filho de Davi, tá? Depois, já no finalzinho do primeiro livro dos Reis, acontece o declínio do reinado de Salomão e o reino se divide em 2 partes.
tá? O chamado cisma, né? Aí fica a parte do norte e a parte do sul. O reino do norte, que continuou chamando Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Judá. Depois, o segundo livro dos reis já narra a história dos reinos divididos, né? A sucessão dos reis bons, dos reis maus, depois a destruição do reino do norte, que a gente fala a queda da Samaria, né, que é a capital do norte, e mais para frente a queda do reino do sul, que é chamado exílio da Babilônia, tá bom? Então, se você entendeu isso, 1 Samuel, Davi, 2 Samuel, aliás, 1 Samuel, Saul, 2 Samuel, Davi, 1 Reis, Salomão, 2 Reis, o reino dividido, e os reis tanto de cima quanto de baixo, tanto do norte quanto do sul. Se você entende um pouco essa estrutura, gente, fica fácil de entender a Bíblia, tá? E aí, o contexto então do primeiro livro dos reis, tá? É o reinado de Salomão, tá? E depois a queda do reino de Salomão e começa a divisão do reino no finalzinho do livro. Então, o contexto do primeiro livro dos reis, especificamente o capítulo 17, que é o capítulo que nós acompanhamos hoje, situa-se no século IX a.C., durante o reinado de Acabe, rei do norte. Então, esse finalzinho do livro do primeiro livro dos reis, já vemos o reino dividido, tá? Então, Acabe é rei lá do reino do norte, tá? É um período, gente, de profunda crise religiosa, onde o culto a Deus de Israel, a Yahvé, é ameaçado pela introdução do culto a Baal, tá? O culto promovido pela rainha Jezabel, que é a esposa do rei Acabe, tá? Essa perícope especificamente, capítulo 17, versículos do 7 ao 16, faz parte do chamado ciclo de Elias. Então, após Elias anunciar uma seca terrível, como castigo pela idolatria do rei Acabe, ele é enviado por Deus para o deserto. Nós acompanhamos isso, não é? Então, o texto que nós meditamos hoje mostra um momento em que a providência de Deus muda de direção. Do ribeiro de Querite para uma cidade de Sarepta, né? Então, Sarepta, gente, ficava na chamada Fenícia, né? Se a gente for pegar no mapa hoje, é o atual Líbano, não é? Então, era um território pagão e era a terra natal da rainha Jezabel, tá? Então, o milagre ocorre, portanto, em território inimigo, provando que Deus, o Senhor, ele é Deus sobre a terra toda, e não apenas em Israel. Muito bonito isso. Muito bem, vamos por parte então, né? Primeira coisa, a questão do esgotamento dos recursos, né? Naqueles dias a torrente secou, pois não chovia sobre a terra. Então Elias, ele estava sendo alimentado por corvos, né? Por corvos junto ao ribeiro, né? A seca ele mesmo profetizou, não é? Nós acompanhamos ontem, tá? Então Deus permite que o recurso imediato, que é a água da torrente, acabe para que o profeta não se acomode ao milagre anterior e se mova para a nova missão, tá? Muitas vezes, gente, as fontes que nos sustentam secam. Isso não significa que Deus nos abandonou, mas que Ele está encerrando um ciclo para nos levar a um novo nível de dependência e de missão. Onde a torrente seca, a palavra de Deus se levanta, não é? Acontece que a gente precisa ter discernimento. Imagina se Elias permanecesse lá onde estava. Não, é para ele. Vamos lá, Elias, levanta e vamos se movimentar. Gente, muitas vezes na nossa vida, se a torrente está secando num ponto, é porque Deus está nos convidando a sair daquele lugar, sair daquilo, ir para outro momento, ir para outro ciclo. Fecha o ciclo, encerra o ciclo e começa outro. Tem muita gente que vive de passado.
Tem muita gente que não se atualiza, tem muita gente que não quer ir para frente, tem muita gente que vive do ontem. Ah, mas no ontem eu era tal. Ah, mas não, já foi. Já foi. Não é? Então o Senhor disse a Elias: levanta-te, vai para Sarepta de Sidom e mora lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê alimento. Então Deus envia o profeta para fora das fronteiras de Israel. Sarepta era um território de Baal, né? Onde adoravam Baal. A própria Jezabel é de lá, né? Como eu acabei de falar. Então, o sustento viria de uma viúva, olha só, de uma viúva. E na antiguidade, o símbolo máximo da carência e da vulnerabilidade social era a viúva, gente. É o paradoxo divino. O sustento vem de quem nada tem, em terra estrangeira. Olha como Deus gosta de agir. Deus gosta de agir, de fazer surgir a prosperidade, a bênção a partir do nada. Deus gosta de fazer a sua moção, a sua ação a partir daquilo que é imprevisto, que é imprevisível. A gente precisa entender um pouco isso, gente. Sabe por quê? Porque nós, o tempo todo, nós acorremos para as nossas seguranças. E Deus está falando, não fique no limiar das suas seguranças. Não. Olha, terra pagã, terra da própria Jezabel, que quer matar Elias, Deus manda ele lá. Terra onde uma viúva vai acolhê-lo, olha só, viúva, uma pessoa socialmente fraca, né? Desprezada. Ou seja, Deus perverte todos os raciocínios enfim, as previsões humanas. Porque Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Não é? É aquela coisa, né? Deus, ele frequentemente usa o que o mundo considera fraco ou improvável para nos sustentar. Então a providência pode vir de onde nós menos esperamos, gente. Nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto espiritual para encontrar a graça de Deus agindo além das fronteiras habituais das nossas previsões. Não é? E Elias se levanta e ele vai para Sarepta. Não é? Então, ele vai para Sarepta e ele pede água para a mulher. Né? Ele encontra com essa viúva, ele pede água. Não é? E quando ela ia buscar água, Elias pediu também pão. Olha só. Então o pedido de Elias ele é progressivo. Primeiro água, que é comum. Depois pão, que é raro pão num ambiente de seca. Então a resposta da mulher revela o desespero absoluto dela. Ela reconhece o Deus de Elias, o teu Deus, mas não o sente como o seu Deus. Ela não fala o meu, o nosso. Ela fala o teu Deus. Pela vida do Senhor, teu Deus, eu não tenho pão. Olha só. Então, ela está preparada para a morte. Os 2 pedaços de lenha simbolizam a cruz da sua última agonia. Há momentos, gente, em que nós chegamos ao nosso último punhado de farinha. Eu não sei você que está me escutando, talvez você esteja no seu último punhado de farinha, ou seja, talvez você esteja na sua última força, na sua última tentativa. Talvez você esteja no cansaço dos acontecimentos da sua vida, familiar, pessoal, eu não sei. A viúva, ela está no último punhado de farinha. Ela é honesta com a sua dor. A fé não exige que nós neguemos a realidade da nossa carência, da nossa vida, gente. Mas a fé exige que apresentemos aquilo que nos falta, aquilo que nos faz fraco, diante da palavra que nos interpela. Não é? E Elias diz assim, não tenhas medo, vai e faze como disseste. Não é? O comando de Elias parece egoísta, primeiro para mim, vai lá e faz um pão primeiro para mim. Parece um egoísmo, mas é um teste de prioridade teológica. Ao dar primeiro ao profeta, a viúva está colocando Deus em primeiro lugar, gente. E nem é o Deus que ela
adora, que ela venera, que ela serve. O não tenhas medo é a chave bíblica que precede os grandes milagres, né? Toda vez que um anjo aparece, por exemplo, fala, não tenhas medo. Então a promessa é de sustento suficiente, não de acúmulo. O milagre, gente, exige um passo de coragem. Dar o que nos falta é mais difícil do que dar o que nos sobra. É ou não é? Ela entregou o pão para Elias. Ela não sabia se de fato o Deus de Elias multiplicaria. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não faltam, gente. O milagre não é ter um estoque infinito, mas ter o suficiente para cada dia. E olha, eu vou dizer uma coisa. Deus, Ele nos prova. Ele prova a nossa fé, gente. Quantas situações nós estávamos na tranquilidade, nas nossas seguranças, e Deus faz um rebuliço lá, mexe em tudo, e a gente tem que ficar dependendo de Deus, ou confiar ou não confiar. É ou não é verdade? E aqui o texto diz que depois, no versículo 15 e 16, a mulher ela fez como Elias tinha dito, e aí comeram ele, ela, sua família durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou, o jarro de azeite não se acabou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito por meio de Elias. Então, a obediência da mulher estrangeira vem antes do milagre. O texto enfatiza que tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Então, o milagre da multiplicação é a resposta de Yahvé, de Deus, à generosidade da viúva, contrastando com a esterilidade que o culto a Baal trouxe à terra. Eles adoravam Baal, e Baal não trouxe fertilidade, não trouxe abundância. Mas Yahvé sim. Yahvé sim. A obediência, gente, é o canal pelo qual o milagre flui. A vasilha não transbordou como se fosse mágica, mas também não se esvaziou, né? É uma providência contínua. Deus nos dá o pão nosso de cada dia, renovando a sua fidelidade a cada manhã, enquanto durar a nossa seca. No fundo, gente, Deus quer que nós dependamos dele. É isso que compraz o coração de Deus. Nós precisamos aprender. Então, 4 pontinhos para você levar para o seu dia, para essa terça-feira, a partir dessa palavra linda de hoje. Primeira coisa, a providência, ela se mostra no improvável. Deus, ele não está limitado por geografia, por condições sociais, gente. Ele pode usar de uma viúva pagã para sustentar um profeta que é hebreu. Ele pode se utilizar de gente que a gente nem imagina para poder nos ajudar. A providência, ela age no improvável. Primeiro ponto. O segundo ponto para você levar para o seu dia é que nós devemos vencer o medo por meio da palavra. O medo nos paralisa, nos faz focar na escassez, enquanto a palavra nos faz focar na promessa, na providência. Vencer o medo pela palavra. Terceiro ponto para você levar para o seu dia. A questão da lógica do reino é a partilha. O milagre aconteceu porque houve partilha. A viúva entregou o pão para Elias primeiro. Não é? Se a viúva tivesse guardado o pouco para si, ela teria morrido, e talvez Elias também. Então, ao abrir a mão e oferecer, ela abriu a porta para o sustento de toda a sua casa. Quando você dá, Deus te dá em dobro, e mais do que dobro, gente. Sobretudo o que diz respeito às coisas de Deus. E o quarto ponto para a sua reflexão nessa terça-feira, a questão da fidelidade no pouco, né? O azeite e a farinha eram renovados conforme o uso. Deus nos convida a uma confiança diária, gente. Um passo de cada vez. A sua graça, ela é suficiente para as necessidades de hoje. Deus tem uma bênção tremenda para mim e para você. Mas a cada dia, um passo. E a gente vai chegar lá com toda certeza.
Muito bem, meus queridos, nosso tempo se esgotou. Que palavra maravilhosa, né? Confiança na providência de Deus, gente. Confiança. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos novamente para mais um programa Reflexão Diária. Até lá, minha gente. Deus abençoe vocês.